Vamos orar assim como nós estamos. Querido Pai Celestial, conforme a Cíntia acabou de cantar, nós queremos que as palavras dessa música sejam a nossa oração hoje. E sejam também a nossa experiência hoje. Nós vamos agora ler a Tua palavra, meditar nela. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe de maneira muito especial em nossa vida. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor conhece as nossas debilidades, nossas necessidades, o Senhor sabe o que passa na vida de cada pessoa que está aqui e de cada internauta. E nós queremos, Senhor, através da Bíblia, queremos ouvir a Tua voz, queremos receber no coração essa palavra que transforma, que resgata e que salva. Enquanto estamos conversando contigo, pedimos que o Espírito Santo comece a se mover, a se movimentar de forma mais intensa aqui dentro. Também nas casas, nos lugares onde tem alguém conectado. Que essa noite possamos ver aqui a manifestação da Tua graça, do Teu amor e da Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. João 10, versos 14, 15 e 16. Diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Até aqui. Irmãos queridos, amigos internautas queridos também, o tema de hoje está dividido em 3 partes. O sermão de hoje está dividido em 3 partes. A primeira parte está no verso 14. A segunda parte também está no verso 14. E a terceira e última está no verso 16. Vamos meditar sobre esses 3 aspectos e aí já é o suficiente. O primeiro ponto é: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Esta é uma frase extremamente profunda, tem um significado extremamente profundo. Primeiro, Jesus fala que Ele é o bom pastor. É uma linguagem figurativa. Quando ele se auto-identifica como o bom pastor. E quando Ele nos chama de ovelhas, da mesma maneira. É uma linguagem totalmente simbólica, figurativa. Inspirada na história dos pastores das Campinas de Belém. Mas Jesus, quando fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, Ele está dizendo que Ele conhece cada um de nós. Mas saber que Deus nos conhece, todo mundo sabe. O que nós temos que saber hoje é qual o nível desse conhecimento e quais as implicações desse conhecimento. Você já parou para pensar quando uma pessoa conhece a outra e descobre os pontos positivos e negativos da outra pessoa? Qual é a nossa reação? Já imaginou quando você conhece alguém e você descobre os problemas desse alguém? Os erros, as falhas, os pecados, os defeitos de caráter. Muitas vezes, quando nós conhecemos uma pessoa e descobrimos os problemas que ela tem, a nossa tendência, infelizmente, é se afastar da pessoa. E se você descobre isso com uma certa antecedência, a nossa tendência é falar para os nossos filhos: filho, filha, está vendo aquela pessoa lá? Não se aproxime dela. Não ande com ela, não fale com ela, nada, porque não é um bom exemplo para você, não é uma boa influência para você, ok? Não se aproxime dela. Assim somos nós, seres humanos. Só que a Bíblia diz assim, Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Quando Ele fala eu conheço as minhas ovelhas, quer dizer que Jesus conhece você e a mim de um jeito que ninguém conhece, nem nós mesmos. Jesus conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe quais são as suas virtudes e os seus defeitos. Ele sabe quais são os aspectos de amor que você tem e os aspectos de pecado, pecaminosos que você tem.
E o mais incrível de tudo isso é que mesmo Jesus conhecendo os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, nossos defeitos de caráter, mesmo Jesus sabendo coisas de nós que ninguém sabe, Ele sabe até mesmo as tendências que nós temos, as fraquezas mais íntimas do coração, as possibilidades que nós temos de fazer coisas horríveis e erradas, mesmo conhecendo todo o nosso problema, Jesus fala assim: eu sou o seu pastor, eu amo você, e eu vou estar do seu lado até o final. Isso é maravilhoso, porque nós seres humanos jamais faríamos isso. Às vezes quando uma pessoa cai num determinado erro, numa fraqueza, numa transgressão, numa situação que nós não concordamos, infelizmente a gente olha para a pessoa, a gente se afasta dela, a gente julga e condena muitas vezes. Jesus não é assim, Ele é diferente. Por isso que Ele fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Isso é muito interessante. Vamos ler na Bíblia agora qual é a amplitude, qual é a profundidade, qual é o nível desse conhecimento que Jesus diz que tem sobre mim e sobre você. Vamos manter a Bíblia aberta em João 10, vamos marcar essa parte e vamos para Salmo. Vamos para o Salmo 139. Esse salmo é extraordinário. Para ser bem sincero, é o meu salmo preferido. O 139. Vamos para ele e vamos ler alguns versos apenas. Salmo 139, a partir do verso 1. Diz assim: Senhor, vou esperar um pouquinho que tem algumas pessoas procurando ainda o texto. Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e que mais? E me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Até aí. Bom, você já conhece esse salmo, não é? E se a gente continuasse lendo, teria coisas mais impressionantes ainda. Existem hinos, músicas que fizeram com base nesse salmo. São lindíssimas. Mas esse texto nos mostra um pouco mais profundamente como Jesus nos conhece. Ele fala assim: eu conheço você antes de você nascer. Você ainda era informe no ventre da sua mãe e eu já lhe conhecia. E Jesus fala assim: eu conheço até mesmo aquela palavra que não chegou à sua boca. Ou seja, os seus pensamentos. E Ele sabe mais. Ele sabe até o que vem antes de você pensar tal coisa. É impressionante isso. Diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece tudo sobre todos. E aí o verso 7 fala assim: já que Ele nos conhece tanto, para onde me ausentarei do teu espírito? Tem algum lugar que eu possa me ausentar de Deus? Tem algum lugar que eu possa fugir de Deus? Resposta: não, não tem. Se alguém pensa que frequentar um lugar estranhíssimo, de trevas, se alguém pensar que vai para um ambiente de trevas e lá vai se esconder de Deus, porque Deus não entraria lá, está enganado. O verso 7 fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Se alguém diz assim: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, agora eu vou fazer coisas diferentes. Eu quero fumar, eu quero beber, eu quero usar drogas, eu quero me prostituir, eu quero pular carnaval, eu quero frequentar casas noturnas, eu quero sair por aí, quero fazer as coisas que eu acho que devo fazer, e eu não quero mais saber de igreja, nem de Deus, nem de nada, eu quero que Deus me deixe em paz. Eu já vi pessoas falando: Senhor, me deixe em paz. Eu não quero que o Senhor fique tocando meu coração, não quero que vocês orem por mim. Já viu alguém falar isso? Nem ore por mim, não quero mais nada. Você pode falar tudo isso que eu falei e até mais do que isso. Você pode ir para o carnaval mais badalado desse país. Você pode ir para o lugar mais terrível que tem nesse mundo. Você não consegue fugir de Deus. Sabe por quê?
Eu vou lhe dizer uma coisa que pode assustar algumas pessoas. Porque Deus vai estar lá, onde você for. Isso pode assustar alguns. Porque nós achamos que Deus não entra em qualquer lugar. Já ouviram isso? Alguém diz assim, se você entrar, você entra, mas o teu anjo fica lá fora. Isso não é verdade completa. Isso não é uma verdade completa. Tem algum lugar nesse planeta que Deus não entra? Tem algum metro quadrado, algum centímetro desse planeta que Deus não entra? Deixa eu fazer uma pergunta. O diabo entra na igreja? O diabo entra na igreja ou não? Por que o diabo entra na casa de Deus e Deus não pode entrar na casa do diabo? Claro que ele entra, mas ele entra para quê? Para aprovar o que está sendo feito lá? Não. Ele entra lá para quê? Para buscar alguém que ele quer salvar, que está lá. Ele vai lá para resgatar a pessoa. Ou seja, se alguém aqui acha que não quer mais saber de Deus, que vai para um lugar que Deus vai te deixar em paz, que você não vai ser mais incomodado por Deus, você está enganado. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e eu conheço tudo sobre você, e não tem como você fugir de mim. Não tem como você se ausentar de mim. Não dá, é impossível. Se você for para cima, Deus estará lá. Se for para baixo, Deus estará lá. Se for para a direita, Ele vai estar lá. Se for para a esquerda, Ele vai estar lá. Se for para a luz, estará Deus lá. Se for para as trevas, sabe o que diz a Bíblia? As próprias trevas não te serão escuras o suficiente. Isso é impressionante, não é? Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece o ser humano de uma forma assim que no juízo final, você sabe que o juízo final é dividido em 3 fases, né? A primeira fase já está em andamento, que é de investigação. A segunda vai ocorrer durante o milênio, que é de comprovação. E a terceira será depois do milênio, que será de execução. Mas no juízo final, a maneira como Deus vai julgar as pessoas não é a mesma que nós usamos para julgar as pessoas. O nosso julgamento é muito frágil, superficial e falso. Porque a gente só vê o exterior. A gente não vê o interior. A gente só vê o que as pessoas fizeram. E o nosso julgamento parte a partir daí, pelo que ela fez. Deus olha o motivo pelo qual a pessoa fez. E aí muda. Deus considera a razão pela qual você é como é, ou a razão pela qual você não é do jeito que você se apresenta. Então o jeito de Deus julgar as pessoas é um jeito diferente, é perfeito, porque Ele nos conhece totalmente. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você, irmã. Jesus conhece você, irmão. E não somente isso, Ele ama você. Está ouvindo aí? Ele ama você. Não importa a cor da sua pele, nem a sua conta bancária, nem o padrão da sua casa, nem o seu padrão na sociedade, nem a situação que você vive hoje, ou viveu anteriormente, ou viverá no futuro. Jesus ama você. Estou tentando olhar para o seu rosto para dizer isso. Jesus ama você. Ele te ama tanto, 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 que Ele foi capaz de morrer por você. Ele morreu por pessoas rebeldes. Por pessoas rebeldes. Sim, Ele é o bom pastor e Ele conhece as ovelhas. E sabe o que mais? Ele vai levar você e eu para o céu. Nós vamos para o céu, sabia? Nós vamos subir com Ele e viver com Ele para sempre no novo céu e na nova terra. Quem crê, levante a mão. Levanta a mão bem alto. Repita comigo. Segura a mão. Mas repita assim, com voz de comando mesmo. Vai lá. Eu creio
que Jesus me ama. E eu quero, por sua graça, um dia, em breve, viver para sempre. Para sempre. Para sempre. No céu, com Ele. Amém. Uma vez eu estava pregando um assunto parecido com esse. Era um colégio, só adolescentes e jovens. Tinha 1000 e poucos alunos, numa escola grande que nós temos no Brasil. E eu estava falando sobre a volta de Jesus e o novo céu e a nova terra. E quando o clima estava bem assim, espiritual, bem solene assim, do tema, eu estava preparando para fazer um apelo para os jovens e para os adolescentes. Aquele clima bonito, maravilhoso. Uma menina lá atrás levantou a mão. Aí eu disse, você quer falar? Sim, eu queria falar. Tá bom, pode falar. Ela se levantou e falou assim, ô pastor, lá no céu vai ter carnaval? Eu disse, não, não vai ter carnaval. Lá no céu vai ter barzinho? Não, também não vai ter barzinho. Lá no céu vai ter shows de música e citou alguns ritmos? Não, também não vai ter. E tudo que ela perguntou, eu disse, nada disso que você falou, não vai ter nada disso. Ela cruzou os braços e fez assim, ah é? Então o céu vai ser chato. Vai ser chato. E quer saber, pastor? Eu não quero ir para esse céu. Imagina uma menina levantar isso na frente de um monte de alunos e falou isso em público. Estragou meu sermão. Porque o clima estava todo chegando para o ponto da decisão. E ela me levanta e fala isso. Quando ela falou isso, falou assim, eu não quero ir para esse céu porque vai ser chato. Eu falei, minha filha, é o seguinte, fique tranquila que você não vai mesmo. Assim, foi, bateu, voltou. Aí ela ficou com uma raiva, fez beicinho, sabe o que é beicinho? Sabe o que é fazer beicinho? É começar a chorar. Fez beicinho, sentou, cruzou o braço e ficou meio deitada assim. Sabe quando a pessoa senta e dá aquela meia deitada assim? Com uma raiva assim de mim. Mas eu tinha que dar uma resposta dessa para acalmar um pouco o negócio. Aí eu retomei o tema e comecei de novo a falar sobre o novo céu e a nova terra. Entrei em alguns detalhes do céu, como é a vida no céu, como vai ser a vida no céu e tal, e na nova terra. E aí voltou o clima, voltou o ambiente, estava bem gostoso, bem bonito. Eu pensando, agora vai dar para eu fechar direitinho. E quando eu estou finalizando a explicação com mais detalhes ainda sobre o novo céu e a nova terra, quem levanta a mão de novo? Ela. Ela fez assim, aí eu fiz assim para ela assim. Fala depois, deixa eu terminar. E ela fez assim, não, eu quero falar agora. Tá bom, fala. Ela levantou de novo, falou assim, pastor, então o céu vai ser assim? Porque daí eu expliquei mais detalhes, né? Sim, claro, vai ser assim. A Bíblia não fala tudo, mas o que ela fala, dá para a gente entender que vai ser assim. O céu vai ser real, nós vamos nos conhecer, vai ser nós mesmos, só que perfeitos. E fui dizendo, o céu vai ser assim, muito mais do que isso, até que a gente não sabe tudo sobre lá, mas o que a gente sabe vai ser assim. E aí ela em pé me fez essa pergunta, e eu respondi. Aí daqui a pouco ela começou a chorar. Chorava de soluçar. E disse assim, pastor, quer saber de uma coisa? Agora eu quero ir para o céu. Eu falei, e agora você vai para o céu. Porque o céu é assim. Se você não quiser ir, fique tranquilo, você não vai não. Pode ficar tranquilo. Tem um lago de fogo e enxofre esperando. Não há nenhum problema. A decisão é minha, é sua. Mas se você falar assim, eu quero ir, você vai. Porque depende da nossa decisão. Amém, irmãos? Está fraco, amém, irmãos? Depende de nós, da nossa decisão. Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E o mais incrível é que Ele vai nos levar para o céu, mesmo nos conhecendo. Não é incrível isso? Louvado seja o nome dEle. Mas e o que diz a segunda parte? Voltemos para João 10. Agora verso 14, a segunda parte. João 10, verso 14, segunda parte. Diz assim, eu vou ler desde o início para pegar o raciocínio completo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui está a segunda parte. Elas me conhecem.
Jesus está dizendo que as suas ovelhas o conhecem. Bom, que Jesus nos conhece, nós não temos dúvidas. Que Jesus sabe tudo sobre nós e ainda assim nos ama, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, quando ele fala assim, as minhas ovelhas me conhecem, aí eu tenho dúvidas. Será que nós conhecemos a Deus? Será que todos nós conhecemos a Deus? Será que as pessoas que frequentam as igrejas, elas conhecem a Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para as pessoas? Quando aconteceu aquele acidente terrível com o avião da Chapecoense, quanta bobagem foram faladas nas redes sociais. Quantas bobagens. Uns diziam assim, Deus derrubou aquele avião porque tinha muito pecador lá dentro. Isso é uma bobagem das grandes. Outro falou assim, não, quem derrubou foi o diabo. Outro erro, outra bobagem. E alguém diz assim, mas Deus salvou 6. Aí o outro diz assim, e os outros, ele não salvou por quê? E se a gente entrar nesse debate, você vai perceber que nós não conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus. Você sabia que tem gente que acha que Deus castiga a pessoa por causa do pecado que ela cometeu? Alguém fala assim, está com câncer? Bem feito, quem mandou comer isso, comer aquilo? Está aí, está colhendo o que você plantou. E outro fala assim, cuidado irmão, Deus pesa a mão, hein? Especialmente no meio pentecostal. Já ouviram essa frase? Deus pesa a mão, hein? Anda na linha, hein? Anda na linha, hein? Senão Deus lhe manda uma praga. Olha a ideia que muitos têm de Deus. Vamos parar para pensar um pouquinho. Já imaginaram se Deus fosse nos castigar e tivesse um castigo de acordo com o nosso pecado? Já imaginou se Deus tivesse uma lista de castigos de acordo com os nossos pecados? Como seria, hein? Vamos imaginar que a pessoa é uma pessoa mentirosa. É um mentiroso, né? Mente que é uma maravilha. Então é mentiroso. Aí Deus fala assim, você é mentiroso, né? Pois para mentiroso eu tenho um castigo. Aí vai na listinha dele lá, ordem alfabética, A, B, C, D, M. Mentira, mentiroso. Para mentiroso, câncer no estômago. Mentiu demais, toma um câncer, vai aprender. Vamos supor que o seu problema não seja mentira, seja a pornografia. Então você gosta de pornografia. Aí Deus olha para você e fala, rapaz, está mal o teu caso, hein? Não para com esse negócio de pornografia? Vamos ver na minha lista. A, B, C, P. Pornografia. Tumor no cérebro. Tumor no cérebro. Para ver se aprende. Não, mas teu problema não é esse, teu problema é outro. O seu problema é adultério. Você adulterou, traiu a sua família. O seu marido, a sua esposa. Deus é bom, adultério, letra A, adultério. Diabetes. Você já imaginou se Deus fosse dar um castigo para cada pessoa de acordo com o pecado que ela cometeu? Olha para mim aqui, internauta, olha para cá. Teria alguém vivo essa noite? Teria alguém vivo nesse planeta? Não, não teria. Deus não é como você acha que Ele é. E Deus não age como você pensa que Ele age. Deus está acima do que a gente imagina. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe, Ele trabalha de um jeito que você e eu não conseguimos entender, mas Deus não é como as pessoas acham que Ele é. Você sabe qual foi o maior problema do leproso? O leproso lá de Mateus capítulo 8? O maior problema dele não era a lepra, era a rejeição, a humilhação. Era sair de casa sem conseguir se despedir da esposa. Era deixar os filhos. Era ser proibido de frequentar a igreja para não contaminar as pessoas. Era ser proibido de ir ao trabalho, ou à escola, ou a um restaurante, ou a uma pizzaria, algum lugar público. Ele não podia ir, porque ele poderia contaminar as pessoas. E o pior do que isso, o maior problema do leproso, além de tudo isso, era ter que conviver com um pensamento que dizia assim: a sua lepra é um castigo de Deus. Você cometeu algum pecado e Deus lhe mandou uma lepra. Então o leproso tinha que sair da cidade, sair da igreja, sair de casa, sair da sociedade, sair de tudo, ir para o Vale dos Leprosos e caminhar na rua dizendo: eu sou leproso, Deus me castigou. Eu sou imundo, eu sou isso, eu sou aquilo.
E esse leproso pensava assim: qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o pecado que eu cometi para Deus me castigar? E você sabe que em certa medida, em certo sentido, nós passamos por essa situação também. Quando tudo vai bem, a gente fala assim: Deus é maravilhoso, né? Deus, oh Deus maravilhoso. Mas quando a coisa vai mal, quando você perde o emprego, quando o casamento não vai bem, quando aparece uma doença, quando você vai ao médico e volta com um diagnóstico ruim, quando as coisas viram de cabeça para baixo, sabe qual é a tendência nossa? É olhar para cima e falar assim: Senhor, o que foi que eu fiz? É ou não é assim? O que foi que eu fiz? Eu sou da igreja, eu sou fiel, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, e por que eu estou com essa doença? E por que eu estou com esse problema? É a tendência humana essa, porque somos pecadores. Então, vou dizer uma coisa, irmãos, sabe qual é a nossa maior necessidade? É conhecer a Deus. Se nós conhecêssemos a Deus como Ele é, nós não ficaríamos em cima do muro como ficamos tanto. E nós não falaríamos coisas que a gente muitas vezes fala. E todo mundo aqui ia querer se batizar hoje à noite. Se você conhecer a Deus, você vai se entregar nos braços dEle. Sabe por que as pessoas não se entregam? Porque não conhecem a Deus. E se não conhecem a Deus, não confiam. E se não confiam, não se entregam. É uma sequência. Então a base é conhecer a Deus. Só que às vezes a gente acha que conhece, e até conhece em certo sentido, mas não o suficiente. Por exemplo, vocês me conhecem? Vocês me conhecem? A resposta seria sim e não. Se eu perguntar qual é meu nome, aí você sabe, você me conhece. Qual é meu trabalho? Você sabe, eu sou pastor, então você me conhece. Se eu perguntar assim, onde é que eu trabalho? Você sabe, na América do Sul. Se eu perguntar assim, eu sou casado ou solteiro? Casado. E essa semana, quem veio domingo já sabe. Quantos anos de casado? 25 anos. Com a mesma mulher. Então você me conhece. Mas será que você me conhece? Vamos ver, qual é o número do meu sapato? Você não me conhece. Qual é a minha comida, meu alimento preferido? Você também não conhece. Então você não me conhece. Você me conhece um pouco, mas não me conhece totalmente. É a mesma coisa com Deus. Nós estamos na igreja, conhecemos a Deus? Sim, conhecemos, mas conhecemos pouco. Precisamos conhecê-lo mais. E Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. E você sabe como se pode conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Claro que é. Nós podemos conhecer a Deus de várias maneiras, tem várias fontes que revelam Deus para a gente. Eu vou mencionar 4. Primeira é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia revela quem é Deus para você. A Bíblia é uma fonte de revelação. Ela revela Deus para nós. Segundo, a oração. A oração é também uma fonte que revela Deus para a gente. A oração não muda a Deus, mas muda a nós. Se você conversar mais com Deus, você vai conhecê-lo melhor. E 3, a gente pode conhecer a Deus através da contemplação. Quando a gente contempla as obras das mãos dele. Quando a gente contempla a lua, as estrelas, o sol, a água, o vento, o fogo, os animais, os pássaros. Quando você olha para uma montanha, quando você olha para a chuva, quando você olha para tudo que Deus fez, as obras das mãos de Deus revelam quem é Deus. E uma quarta fonte que eu gostaria de colocar, tem outras fontes, mas pelo menos 4 hoje, é através das pessoas. Sabia que Deus se revela a nós através de pessoas? Quantas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho, não é? E você fala assim, foi Deus que mandou você. Não é assim? Você é um anjo que Deus mandou na minha vida. Deus também se revela a nós através das pessoas. Mas a maior revelação de Deus é Jesus.
Agora, o que significa conhecer a Deus, conhecer a Jesus? O que significa isso? Vamos ler 2 versos para saber um pouco mais o que significa isso. Aqui em João mesmo, vamos para o capítulo 8 de João, 8:32. Esse é um verso muito conhecido, né? João 8:32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, significa conhecer a verdade. Porque Jesus é a verdade. Porque Deus é a verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser livre. Então, o que significa conhecer Jesus, conhecer a Deus? Significa ser livre. E parece um contrassenso. Uma vez eu convidei um jovem para vir à nossa igreja. Eu falei, olha, você é meu convidado para ir à igreja tal dia. O jovem falou assim, não, eu não vou. Mas falou na lata assim, eu não vou. Eu falei, por que não? Não, eu não vou não, eu quero ser livre. Então, o conceito, a definição de liberdade para muitas pessoas é cometer atos pecaminosos, sem prestar contas a ninguém, sem responsabilidade nenhuma. E, na verdade, isso não é ser livre, não é liberdade. Quer ver? Uma pessoa que fuma é livre ou é escrava? Escrava. Uma pessoa que bebe é livre ou é escrava? Uma pessoa que usa drogas, mesma coisa. Uma pessoa que está na prostituição, mesma coisa. Veja, a transgressão, a infidelidade não te dá liberdade, ao contrário, te escraviza. É uma escravidão, só que o diabo pinta essa escravidão com as cores da liberdade. E as pessoas caem nessa arapuca, como diz em espanhol, e nesta trampa. Essa é uma trampa del diablo. E o inimigo vai envolvendo jovem, adolescente, adulto, e as pessoas se encantam com um monte de coisa, e de repente estão amarrados. Aqui está dizendo o seguinte, o que significa conhecer a Jesus? O que significa conhecer a Deus? Significa ser livre, totalmente livre. Livre para ir e vir, livre para obedecer, livre para amar, livre para viver, livre, consciência tranquila. Você deita e dorme em paz. Você é livre de todas as armadilhas que o pecado traz. Então, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é ser livre. O diabo prende as pessoas, amarra as pessoas, sufoca as pessoas. E às vezes o orgulho é tão grande que a pessoa está numa situação difícil e não admite que está. Está no fundo do poço e não admite, porque o orgulho não deixa. A pessoa não quer admitir que está afundando e ainda insiste num caminho que sabe que não é o caminho certo. Mas o orgulho é tão grande que a pessoa não reconhece e é difícil reconhecer. Mas Deus conhece você, Jesus conhece você e Ele não vai desistir de você. Ele vai lutar por você e por mim até o último suspiro, até o último momento de vida que nós tivermos. Mas lembre-se, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é ser livre. O que mais? Conhecer a esse Deus maravilhoso significa o que mais? Vamos para João 17. O mesmo João, capítulo 17 agora, verso 3. João 17, 3. Fala assim, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O texto bíblico bonito, poderoso. Você viu isso? Aqui fala que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Quer dizer que a vida eterna é conhecer a Jesus e a Deus? Sim, Senhor. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus, esse é um princípio da vida eterna. Entendeu, Maria Araújo, que está conosco agora ao vivo e que está pedindo oração? Por ela, por você, né, Maria? E por sua família. Nós vamos orar por você e por sua família. Então, os internautas e nós que estamos aqui, devemos entender isso de maneira muito clara.
de que conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é o princípio da eternidade. Então, quando vai começar a eternidade? Quando Jesus voltar? Não. Depois do milênio? Não. Quando morre? Também não. Quando começa a eternidade? A partir do momento que você começou a conhecer a Deus e a Jesus. Aí começa a eternidade. Você sabe o que é que vai separar essa vida nossa agora para o dia que Jesus voltar? Sabe qual vai ser a separação que tem? Um piscar de olhos.